Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre Botafogo. Como eu havia falado com vocês dentro do nosso giro de notícias, vou trazer dois amigos aqui para eles falarem sobre o Arthur Jorge. O primeiro, Josa Novales, vocês conhecem muito bem, especialista em futebol internacional, vai trazer as suas visões a respeito do novo comandante botafoguense. Além dele, trouxe o Leandro, que é botafoguense, mora lá em Braga, ele tem um canal aqui no YouTube, Conexão Rio Braga, então ele acompanha de muito perto tudo o que acontece com o time português e trouxe também ali alguns detalhes interessantes em relação ao Arthur Jorge, novo técnico alvinegro que chegará semana que vem aqui no Rio de Janeiro. Então, na reta final desse nosso almoço com o TF, quer dizer, café da tarde com o TF, trarei essas informações e essas notícias para vocês. Mas eu tenho recebido muitas questões em relação ao substituto do Mazuco. O Textor não vai trazer um substituto para o Mazuco, vai ficar sem ninguém no departamento de futebol? Eu pude apurar algumas informações. Primeiro, o Botafogo sente que está bem protegido com os profissionais que tem. Primeiramente, em relação às contratações, fechar negócios. Por exemplo, o Brito é visto como um cara muito forte na questão de seleção de jogadores, um cara que realmente pode contratar e prospectar junto com a sua equipe os melhores jogadores possíveis para o Botafogo. Então, essa parte que seria do trabalho do diretor de futebol, da prospecção, ela tá bem resguardada com o Alessandro Brito. E a Eagle Football, ela anunciou anteontem, muita gente já sabia, até falamos aqui no canal, a questão do Michael Gellinger, que é o diretor esportivo agora da Eagle Football, e ele também é visto como um dos melhores do mundo na otimização e no recrutamento para aquisição de jogadores. Então essa parte do diretor de futebol, né, que você tinha no escopo da função do Mazuco, ela está bem resolvida neste primeiro momento em que o diretor alvinegro foi para a equipe do Atlético Paranaense. Aí você vai me perguntar, pô, TF, então quer dizer que o Botafogo não vai contratar ninguém? Pensando no lado das contratações de jogadores, neste perfil, talvez não. Ainda mais pelas questões que eu falei anteriormente do Botafogo, já ter o Brito e o Gerlinger, que são profissionais bem capacitados a respeito desse tema. Não existe uma pressa desenfreada como foi em relação à busca pelo técnico de futebol, porque o clube está bem coberto. O clube tem profissionais que trabalham em diversos setores. Você trouxe o Augusto hoje, que é o gerente de futebol do Botafogo. Você tem o Joel Carli, que também faz esse trabalho bem interessante. Você tem o Brito, que também cobre. Mas hoje você não tem uma correria desenfreada para conseguir trazer um profissional para trabalhar substituindo o André Mazuco. O Gerlinger vai dar o suporte de cima, o Brito tá dando o suporte interno, você tem o Augusto, que é o gerente de futebol, você tem o Joel Carli, você tem o próprio John Textor, que está ali também comandando o clube. Então o Botafogo tem hoje braços suficientes para que o departamento de futebol fique coberto. Mas é claro, tem outras funções que o diretor de futebol fazia que é importante que o Botafogo avalie, né? Para isso, o Botafogo está em constante avaliação dos seus profissionais, mas hoje o clube se sente seguro a respeito destas peças que existem dentro do alvinegro, como eu falei anteriormente, para dar um passo mais à frente no futuro. Vejo aí as falas tanto do Josa Novales e do Leandro a respeito do novo técnico botafoguense, o Arthur Jorge. Comentar, portanto, a chegada do Arthur Jorge como novo técnico do Botafogo. É uma grande surpresa, sem dúvida alguma, né? Havia um nome desconhecido, né, que estava também na pauta do John Textor. Este nome era o Arthur Jorge, neste momento, realidade técnico do Botafogo para essa temporada. Esperemos que para muitas temporadas aí, esperemos que o casamento seja perfeito. E vou dizer uma coisa para vocês de cara, de antemão, né? Ele é do tipo de profissional que faz de tudo para que as relações sejam as mais perfeitas possíveis, né? Então o casamento deverá ser perfeito se depender do Arthur Jorge. Se nós olharmos hoje para o que é o Botafogo enquanto clube, precisamos também apontar que o Botafogo também hoje entrega condições para o técnico, né, que não entregava no passado, né? O Botafogo também hoje, né, faz de tudo para que essas relações profissionais sejam as melhores possíveis entre o clube e os seus treinadores e os seus jogadores, né? Então a possibilidade de que isso dê certo, de que seja um casamento perfeito é enorme, né? Agora, quem é o Arthur Jorge? Por certo que é um técnico novo, tem apenas 52 anos de idade, um técnico ligado, toda a sua vida ligado ao Braga, inclusive como jogador de futebol. Agora, é um técnico que pensa o jogo, né, como poucos, olha para o jogo, entende o jogo, tem leitura de jogo como poucos técnicos portugueses do momento. Dois traços muito importantes também que eu gostaria de destacar em relação ao Arthur Jorge passam pelo seguinte. O primeiro deles é o fato de que ele é, na verdade, uma pessoa, um profissional e também uma pessoa, né? E com
relação ao Arthur Jorge, podemos falar das duas coisas sempre juntas, o profissional e também o homem, né? Porque ele gosta sempre de unir as duas coisas, né? Então veja, Arthur Jorge é uma pessoa extremamente generosa. Ele sempre procura o melhor do que há nas pessoas, o melhor também do que há no profissional, entende? Então ele tem uma tendência a levantar o moral dos seus jogadores, porque ele olha e encontra nos jogadores o melhor, e ele encontra nos seus jogadores o que esses jogadores possuem de melhor, porque o olhar dele busca sempre o que há de melhor nos jogadores, né? Além disso, estamos falando de um técnico que também pratica, como poucos, a humildade e o reconhecimento dos seus erros, né? Isso é muito importante para técnicos hoje em dia, né? Sempre foi assim, desde o começo da sua carreira, sempre treinando ali times, não treinou somente times, não somente times ligados ao Braga, times da base do Braga, o próprio Braga, também treinou outros times muito modestos, muito pequenos, né? Mas ele sempre teve essa postura, né, de muita humildade, de reconhecimento de erros, né, e também de fazer balanço sobre os acontecimentos que levaram suas equipes a não obterem vitórias, né, resultados positivos, né? Então ele faz balanço sobre o que acontece, estuda os processos e faz correção, né, de erros. Isso é muito importante no profissional de futebol. Por quê? Porque em geral o técnico ele vai levando e deixa a vida me levar, né? E dificilmente para fazer um balanço para entender o que estava errado, o que aconteceu de errado, o que precisava melhorar, enfim. Perdeu, vamos para outro jogo, esquece a derrota anterior, vamos para outro jogo e pronto. Não, o Arthur Jorge não é desse jeito. Ele é um técnico que gosta de olhar para aquilo que não funcionou, para tentar achar soluções para que aquilo que não deu certo não volte a atrapalhar a equipe em outras partidas, né? Então, detalhe importante, portanto, uma pessoa que pratica muito a generosidade, como pessoa e também como profissional. Este é um traço deste treinador. O outro traço interessante que eu também gosto de chamar a atenção para vocês é o fato de que ele é um dos maiores estudiosos do futebol que a gente tem hoje dentre todos os técnicos portugueses, né? Muito estudioso, né? Sempre muito preocupado com essa questão do estudo, e nesse sentido se coloca muito como um aluno diante do processo do jogo, né? Diante do futebol. Este é outro ponto bastante interessante do técnico Arthur Jorge, né? Dentro de campo, como é que atuam suas equipes? Em geral, buscando sempre, né, ou tentando buscar sempre o protagonismo, né? Buscando dominar o seu adversário do ponto de vista mental, do ponto de vista também tático, ou seja, a sua equipe não pode, na verdade, perder taticamente para o adversário. E esta é uma das suas grandes missões, de fazer com que a sua equipe seja sempre superior aos outros adversários do ponto de vista tático. Por quê? Porque o Arthur Jorge compreende, como poucos, né, neste caso, que quando a equipe possui relevância tática, as individualidades vão aparecer. Então, em virtude de tudo isso, tende a ser um técnico que, sem muita conversa, com uma fala um tanto quanto mansa, domina completamente o ambiente, completamente o vestiário e tem uma tendência a ter todos os jogadores como seus parceiros, na verdade, né? Jogadores que tendem a caminhar juntos com o técnico, dificilmente você vai se deparar com insatisfações em relação ao trabalho do Arthur Jorge, pelo menos insatisfações denunciadas pelos seus atletas, né? Dentro de campo, como é que a equipe processa o jogo, né? Como eu disse, a equipe busca o protagonismo o tempo inteiro. Do ponto de vista dos esquemas, a gente tem ali uma variação de esquemas táticos, né, que se volta principalmente para o 4-2-3-1, né, mas que evidentemente que muda muito durante o jogo. No desenho defensivo, a gente percebe a equipe com duas linhas de 4, né, um 4-4-2. No desenho ofensivo, no processo de construção, a gente percebe que há inúmeras mudanças, mas a gente se depara sobretudo com aquele desenho inicial, né, do 4-2-3-1, né? Do ponto de vista do funcionamento, a gente tem um dinamismo em campo assim que é brilhante, que surpreende, né? E que também encanta aos olhos, porque a equipe do Braga, por exemplo, jogava um futebol elegante, muito vistoso, muito bonito e ao mesmo tempo extremamente competitivo, né? O Arthur Jorge tem um desafio na carreira que é melhorar o sistema defensivo das suas equipes, né? Em alguns momentos ele demonstra uma grande evolução neste ponto, em outros momentos ele demonstra que a equipe ainda precisa melhorar. Então tem temporada em que a sua equipe consegue surpreender, apresentando uma grande evolução nesse sentido. Em outra temporada isso cai um pouquinho, na outra volta a melhorar. A gente percebe que é um processo que ainda precisa ser melhorado pelo Arthur Jorge, e ele não para em nenhum momento de se preocupar com essa questão. Contudo, o número de gols que a equipe do Braga sofre não é nada perto daquele número de gols que a equipe do Braga costuma fazer, de tal sorte que não há problema em a equipe levar todos os gols, porque a equipe em geral faz muitos gols, né? A gente percebe um processo de associação constante entre os jogadores. Os atacantes estão sempre tentando voltar para compor também o meio de campo, se associando e caminhando junto rumo ao terço final. A gente percebe também um trabalho de laterais, né, que se conjugam com aqueles jogadores abertos, né, aqueles meias que se fazem de extremo
extremos, né? A gente percebe ali uma alternância entre aqueles que vão ao fundo do campo e aqueles que vão fazer aquele trabalho por dentro. A gente percebe também ali um trabalho interessante do meio de campo, no qual a gente percebe vida inteligente acontecendo o tempo inteiro. Agora, esse jogo do Arthur Jorge que, na verdade, é muito bonito e muito efetivo ao mesmo tempo, muito eficiente, é um tipo de jogo que busca resolver tudo com velocidade, desde que tenha o elemento da qualidade presente nessa velocidade. Quando isso não for possível, a velocidade vai chamar a atenção de todos. Quando não for possível, né, trabalhar a velocidade com qualidade, então a gente vai ter uma certa cadência ali, sobretudo no setor de meio de campo. Em geral, portanto, acredito que o Arthur Jorge é uma aposta, certamente é uma aposta, mas aquelas apostas extremamente válidas, né, que o Botafogo deveria fazer. Então, nesse sentido, na minha opinião, foi uma grande aposta do Testo. Pode dar certo. E se der certo, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Glorioso, vai dar muito certo. É isso. Bom, gente, vamos lá. O Thiago me pediu para que eu viesse aqui falar com vocês um pouquinho sobre esse possível nome aí, o possível técnico do Botafogo, Arthur Jorge. E o pedido do Thiago é quase uma ordem. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o que eu sei da carreira do Arthur Jorge aqui em Braga. Eu já moro aqui desde 2017 e moro bem do lado aqui do estádio do Sporting Clube Braga, e o meu sobrinho também treina nas categorias de base do Braga, e pude acompanhar de perto o trabalho do Arthur. Ele vem de todas as categorias de base, ou quase todas. Acredito que esse tenha sido um motivo para que o John Textor tivesse convidado ele para assumir agora o Botafogo. Para vocês terem conhecimento, ele conseguiu revelar um jogador agora que foi a maior venda do Sporting Clube Braga, se eu não me engano, 32 milhões de euros. Tá? Então ele tem essa característica de priorizar a base, de valorizar os jogadores. Ele é um treinador que ele é muito gente boa, é muito bom de vestiário, todos gostam dele. Os adeptos, no caso os torcedores aqui, gostam muito desse treinador, do Arthur, e ele faz um trabalho muito forte, mental, como o Abel Braga faz também no Palmeiras. Ele tem essa escola de um trabalho mental com os jogadores. Ele é um técnico que joga muito para frente, ele gosta de jogar no 4-4-2, e eu acho que isso pra gente, ele alcançou aqui em Braga um dos maiores números de gols aí na temporada, e acredito com o time que nós temos, com o ataque que nós temos, isso vai ser muito bom. Ele também apresenta também ali algumas dificuldades na defesa, mas eu acredito que com os times que ele disputa aqui, no caso que ele joga contra, ele tem essa dificuldade. E eu acho que nós não teremos tanta dificuldade como ele tem hoje aqui, se for comparar o time do Sporting Clube Braga com os outros clubes. Mas enfim, ele é um treinador gente boa, bom de vestiário, conhece muito a base, revela jogadores e trabalha muito a parte mental dos jogadores. É um treinador ofensivo, é isso que eu tenho para falar sobre Arthur Jorge. Eu acho que é um grande nome para você que ainda está em dúvida aí. Pô, ele era treinador do Braga. Gente, o Braga hoje tem uma estrutura que eu duvido que algum clube no Brasil tenha a estrutura do Sporting Clube Braga. É gigantesca. Eu já tive também a oportunidade de conhecer as instalações. É uma coisa fora de outro mundo. E acredito que o Textor queira fazer isso também no nosso Botafogo. É claro que isso é um projeto futuro. Mas começa pelo um técnico que conhece toda a estrutura, como conhece a do Sporting Clube Braga. Beleza? Thiago, espero ter ajudado aí vocês. Se você quiser, de repente, deixar o Brasil, se mudar para Portugal, pode me seguir lá no canal Conexão Rio Braga no YouTube ou no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial. Thiagão, obrigado, um abraço. Boa Páscoa aí pra vocês. Valeu, Josa, valeu, Leandro, obrigado pelo carinho de vocês. E aí, isso aí, né? Elogios em cima de elogios em relação ao novo comandante do Glorioso. Beijos, volto às 20 horas com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu e fui, tamo juntos!